Então eu queria começar a perguntar aqui para o pastor Cleomárcio, e o que ele acha de fato, o que é ser um cristão, de fato, assim. Beleza, definições são sempre importantes para que a gente não se deixe ser enganado. É interessante, né? Vozes da verdade. Existem certas vozes que se dizem da verdade por aí, na verdade, não estão apresentando o Deus verdadeiro. Já vem a polêmica. Então essa aqui, você pode confiar, nós vamos trazer a palavra de Deus. Amém, amém. Então, você quer ouvir uma voz, vozes verdadeiras que estão preocupadas com aquilo que é real? Então, é só seguir aqui que você vai conseguir caminhar bem. Não dê ouvidos a todo tipo de voz que diz ser verdade por aí, não. Às vezes, tá ali misturado, ensinos equivocados. É como você tentar tomar um copo de leite e no meio do leite está um pouquinho de veneno. Tenha muito cuidado. O que a Bíblia diz e o Senhor Jesus e o Novo Testamento em geral diz, o cristão é alguém, primeiro, que nasceu de novo. Jesus diz lá em João capítulo 3, que se você não nasce de novo, você não entra no reino de Deus e nem pode vê-lo. É necessário que nasça de novo para que possa ser salvo. Jesus disse isso a um religioso judeu. O novo nascimento é uma obra de Deus no coração humano que transforma o ser humano que rejeita Deus, que não quer saber de Deus, que vive como se Deus não existisse, em alguém que agora vê em Jesus Cristo alguém cheio de beleza, de glória, de majestade e a única fonte de salvação, de alegria, de prazer. Há uma mudança que essa pessoa não sabe explicar, mas ocorreu no coração dela. Então ela que antes não queria crer, ela que antes rejeitava Deus, se volta para Deus, ela nasceu de novo. E é porque houve essa nova disposição criada por Deus que ela crê, que ela se arrepende dos seus pecados. Não apenas uma vez, mas ela vive uma vida de arrependimentos, porque ela vai reconhecendo diariamente que o seu comportamento, o seu coração tem uma série de coisas que não combinam com o Senhor Jesus. Jesus passa a ser o objeto da sua adoração, da sua alegria. Ele tem uma disposição totalmente nova para a vida. A vida ele reconhece cheia de lutas, de tribulações e de problemas, e isso, ao invés de fazê-lo descrer de Deus, continua confiando. Essa pessoa transformada crê. Então, o cristão é alguém que nasceu de novo, que pelo poder do Espírito crê em Jesus e que, como consequência disso, vive uma vida para Ele, que é isso que Jesus quer dizer nesse texto. Cruz, naquela época, se a gente substituísse a palavra hoje, nós podíamos dizer que seria... porque era um objeto de tortura e morte. Então, tomar a cruz naquela época significava estar disposto a morrer com Jesus. Porque o caminho de Jesus é o caminho da morte para a glória. Sim. E Jesus está dizendo, olha, se você quer me seguir, esse não é um caminho de vida boa, bem-estar, você vai só prosperar, vai ser um caminho de morte, porque eu estou indo morrer por vocês. Sim, renúncia, né? E vocês vão morrer comigo, vocês vão morrer para o mundo, para o pecado, para os desejos de vocês, e se for necessário, também morrerão por causa do meu nome. E o que aconteceu ao longo da história da igreja é que muitos cristãos morreram pela fé, porque continuaram crendo. Então, quem nasceu de novo, crê em Jesus. 1 Pedro 1, verso 8 diz, o qual não havendo visto a mais, o qual não crendo, não vendo agora, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. Então você percebe que ele diz, ama e crê. Essa fé é uma fé que se expressa em amor a Jesus. Sim. Então o cristão é alguém que pelo Espírito Santo nasceu de novo, crê e ama Jesus a ponto de viver a sua vida para Ele, como Paulo diz em Gálatas 2:20, ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você muda a sua mentalidade, você volta seus olhos para Deus, você vive para Ele, para Jesus. Então o cristão é aquele que nasceu de novo, pela fé crê em Jesus, caminha com Ele, mesmo que seja um caminho de morte, ama o Senhor, mas também ama aqueles que o Senhor Jesus ama. Sim. Porque lá em 1 João capítulo 5, ele vai dizer que quem nasceu de Deus ama aqueles que ele gerou. 1 João capítulo 5, verso 1 e 2. Ou seja, é uma das evidências de que você nasceu de novo. É o seu amor pelos seus irmãos. Você quer estar com eles.
Jesus não está criando pessoas individualistas que vivem sua fé sozinhas. Ele está criando comunidade nova, uma nova sociedade. O cristão é membro dessa nova sociedade. Sim. Ele não pode viver sozinho. Sim. Então, em geral, o Novo Testamento está dizendo isso. Nasceu de novo, crê em Jesus, ama Jesus, segue Jesus, numa vida de fé, arrependimento e de dedicação a Ele até a morte. E essa vida é vivida em comunidade. Sim. É vivida com outras pessoas que creem exatamente como ele. Assim, Danilo, na verdade, assim, eu sou um teólogo em formação, né? Eu esqueci de me apresentar, eu estou estudando o tempo todo. Na verdade, eu sou a parte fraca desta mesa, né? Mas, enfim, eu, como um leigo, assim, logo quando eu me converti, a minha experiência com Jesus Cristo, que foi ao longo de um processo, às vezes a gente pensa que é um raio que vai cair, a gente pensa sempre em uma coisa extraordinária. Acontece até isso, de forma extraordinária. Mas comumente é um processo de conversão. São várias experiências que você tem com o Santíssimo que você vai mudando a sua... né? E tem uma palavra que eu gostaria que você comentasse, professor Danilo, que é a questão da metanoia, né? A mudança de pensamento a partir daquilo que o Espírito Santo faz em você. Como que você pensa nesse contexto? Porque é muito mais fácil dizer quem não é cristão do que quem é cristão, porque com o mundo tão, vamos dizer assim, tão maquiado, né? A gente hoje consegue muito bem olhar quem não é cristão, né, que se diz cristão, do que aquele que é cristão maquiado, vamos dizer assim. Esse processo de mudança de pensamento mesmo. E só mais um parêntese. Muitas das vezes a pessoa de fora, né, pensa assim, você fez uma lavagem cerebral, vocês fizeram uma lavagem cerebral, ou nos chamam de loucos, né? Muitos deles nos chamam de loucos, você está louco e tal. E na verdade a Bíblia diz isso, né? Que vocês serão confundidos com loucos, né? Mas enfim, o que você me diz em relação ao cristão e essa mudança mesmo de comportamento? Então, na verdade, nós criamos mitos nessa questão de novo nascimento, de ser um cristão. Por quê? Pastor, como bem colocou o pastor Cleomásio, o cristão é aquele que nasce de novo, é regenerado, ama Cristo, ama as coisas de Cristo. Só que se cria um mito que esse indivíduo não tem mais erros, ou não poderá mais ter erros. Se cria um mito que esse indivíduo tem que ser perfeito. É por isso que quando você ouve as pregações fora da igreja, Deus te ama. Quando você ouve as pregações dentro da igreja, se você errar, Deus vai te fulminar. Sim. Porque você tem uma ideia que aquele cristão ali ele tem que ser perfeito, e não é. Então, nós temos um mito, e é justamente essa questão de metanoia. A ordem da salvação, a ordem salutis, ela acontece com um chamado eficaz. Dentro desse chamado eficaz, vai se discutir o que vem primeiro, a fé, o arrependimento, mas tem um chamado eficaz. Nesse chamado eficaz tem a justificação. São passos que são feitos imediatamente. A partir do momento que eu aceito a Cristo me justificou. Então, a justificação é o ato de me tornar justo. Deus me vê agora como justo pelas obras de Cristo. Por Cristo, né? Por Cristo. Agora, após a justificação, observe que Deus já me vê como justo. Mas após a justificação tem a santificação, que é um processo que vai ser o quê? Sendo longamente durante a nossa caminhada. Mas Deus já me vê como justo. Mas a santificação é justamente para tirar esses meus vícios, esses meus erros, as arestas que tem na minha vida. Então, embora Deus me veja como justo, isso não impede que eu não possa pecar. A grande diferença que entra a metanoia é o seguinte: o cristão agora, pela justificação em Cristo, ele tem consciência que aquilo que ele está fazendo não é bom. E isso incomoda, porque o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Aí entra a grande questão. Esse indivíduo que se converteu, algumas coisas ele vai ter muito nítido que ele está fazendo errado. Mas tem coisas que ele não vai saber se é certo ou errado se ele não tiver o estudo bíblico. Sim. E aí que entra, porque quando você... Da comunidade. Porque quando você vai, por exemplo, para estudar ética cristã, a ética cristã vai te mostrar detalhes que outrora você achava que não era errado. Sim. Ainda mais quando você olha o crente dizendo assim, olha, antigamente eu bebia,
Agora eu não bebo mais, mas como eu não bebo mais, eu como muito. Comer muito também é pecado. Sim. Só que como ele não tem noção dos pequenos detalhes do que é certo e errado, ele vai fazer juízo de valores de coisas escandalosas. Sim. Mas os pequenos detalhes, ele vai precisar da comunidade, vai precisar do ensino. Então, embora a metanoia seja essa mudança de entendimento, embora seja a capacidade em certo momento de escolher o bem, porque quando você vê Gálatas capítulo 6, Paulo falando da liberdade em Cristo, Paulo deixa claro ali que a liberdade em Cristo é que quando você estava morto nos seus delitos e pecados, você não conseguia escolher o bem, só o mal, porque o pecado te levava para o mal. A liberdade em Cristo, agora você pode dizer não ao pecado, porque você pode vencer ao pecado. É interessante que Jerônimo, quando fez a tradução, ele mudou a palavra metanoia para penitência. Penitências. E aí se entendeu que, como eu me arrependo quando eu pago penitências. E é por isso que você vê na história da igreja pessoas, por vezes, se automutilando. Se tornou uma heresia. Na igreja primitiva, depois de um certo tempo, isso virou uma grande heresia. Autoflagelo. Uma forma de se auto-redimir. E levava, então, a salvação como uma espécie de obras. Foco nas obras, na verdade. Eu tenho que me autoflagelar para eu mesmo me justificar. E também para eu mortificar. Quando, na verdade, Paulo vai dizer aos Gálatas que o modo de você mortificar, tanto em Gálatas como em Romanos 8, mortificar, ou seja, fazer morrer as inclinações que o Danilo falou aqui, que estão ainda aqui em nós, é pelo Espírito. Sim. Pelo Espírito. Andai no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5. O que é andar no Espírito? É uma expressão que traz a ideia de você seguir os passos, como quem está seguindo uma dança, uma marcha militar. Sim. Ou seja, é seguir as orientações que o Espírito Santo dá à nossa mente, ao nosso coração, pelo entendimento do Evangelho. Da palavra de Deus. Daquilo que Deus fala através da palavra, do Evangelho. Então tem que ter essa santificação, é um processo. Ele tem razão, Lutero definiu isso da seguinte maneira: o cristão é alguém que é simultaneamente justo e pecador. Ele é justo porque, o que é ser justo, né? É que antes você era um pecador, condenado aos olhos de Deus. Cada ato, palavra, inclinação e disposição te fazia um devedor e alguém merecedor de ira. Justo significa que agora Deus te considera como não apenas inocente. Deus perdoou você, mas como se no lugar de fazer as coisas erradas, você tivesse feito todas certas. Sim. Mas não foi você quem fez, foi um outro que fez por você. Foi Jesus quem viveu a vida perfeita e que agora é colocada na tua conta.